Quando se trata de ajudar alguém, você é a primeira pessoa a se dispor. Você faz de tudo pela pessoa, você ajuda ela do máximo que você pode. Mas aí quando é pra você, aí vira uma verdadeira luta, né? Então eu vou iniciar esse vídeo te fazendo uma simples pergunta. Quem é você quando você não tá servindo os outros? Nesse vídeo eu vou te provar que ficar ajudando os outros incansavelmente é a pior forma de ajudar alguém. Além de você acabar não ajudando de fato essa pessoa, você ainda deixa suas prioridades de lado. Portanto, fique até o final desse vídeo que eu tenho certeza que a sua visão sobre isso vai mudar totalmente. O que me motivou a fazer esse vídeo foi o livro chamado A Metamorfose, de Franz Kafka. É um livro bem famoso. Esse livro ele narra a história de Gregor Samsa, que de um dia para o outro acorda no corpo de um inseto monstruoso. Gregor, que é o provedor de sua família, de um dia para o outro se pega incapaz de continuar nesse papel, sendo que agora ele virou um monstro, obrigando seus pais e sua irmã a ter que lidar com isso diretamente. E apesar do livro mostrar essa metáfora para um ser monstruoso que acorda de um dia para o outro como um inseto, ele trata de muitos temas reais, como temas existenciais, como temas psicológicos, temas sociais e por aí vai. E dentro desses temas psicológicos e sociais, temos justamente o questionamento: quem você é quando para de servir aos outros? E se você, de um dia para o outro, passasse de alguém que ajuda todo mundo para alguém que é um fardo para todo mundo? Já parou para pensar nisso? Esse livro me deixou extremamente pensativo, justamente porque eu sempre fui essa pessoa de ajudar os outros independente do que acontecesse, ajudar os outros sem pensar muitas vezes em mim mesmo. E isso me prejudicou muito ao longo da vida. E como eu sempre fui justamente a pessoa que encara os problemas de frente e com isso aprendeu a resolver muitos problemas, eu normalmente acabava fazendo o que muitas pessoas preferiam não fazer ou preferiam que eu fizesse, porque eu já estava fazendo esse papel, tá ligado? E aí chegava no final do dia eu me perguntava: se eu sou a pessoa que ajuda todo mundo, quem me ajuda? E a resposta normalmente era muito cruel, porque normalmente ninguém tava ali por mim e eu era muleta pra muita gente. E não que a pessoa em si tenha culpa. Calma que eu vou explicar melhor nesse vídeo. Porque afinal de tudo, eu que decidi assumir esse papel que muitas vezes a outra pessoa não gostaria de assumir. Hoje eu penso totalmente diferente dessa forma que eu pensava antes. E aí foi aí que algo incrível aconteceu. Tu tá gostando desse vídeo? Então se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. E foi aí que eu finalmente entendi que eu vou estar ajudando muito mais os outros se eu estiver resolvendo os meus próprios problemas. E calma, eu vou te explicar melhor durante esse vídeo e vou te dar dicas de coisas que funcionaram para mim e pode te ajudar a encarar esse processo também. Tudo começou entendendo esses sentimentos, porque eu gastava horas do meu dia tentando ajudar as pessoas ao meu redor, procurando formas de ser útil, procurando formas de contribuir realmente para o mundo que existia à minha volta. E sempre eu acabava frustrado, né? Porque as coisas não funcionam assim. Se fosse a questão só de ajudar os outros, resolvesse todos os problemas, o mundo seria um lugar muito mais fácil de viver, né? Então foi através de muita terapia, muito autoconhecimento que eu entendi finalmente esse sentimento. E eu comecei pelo básico, que como eu sempre fui alguém de ajudar os outros, eu nunca disse não, eu nunca soube dizer não para as pessoas. E isso dificultou muito minha vida adulta. É óbvio que você precisa dizer não para as coisas. Se você é uma pessoa assim, entenda que você precisa começar por aí então. Comece pelo básico, aprenda a dizer não para as coisas simples. Aprenda a dizer não para as coisas que você não pode fazer no momento. Aprenda a dizer não. Pode começar por coisas básicas, desde, sei lá, alguém te oferecer algo, às vezes você aceita só por educação. Comece não aceitando. Fale não, não quero. Vai tornar esse processo muito mais fácil. Acredite em mim, não pula essa parte. Aprenda a dizer não. Se você é alguém que já sabe dizer não, então você já tem aí um passo garantido. Vamos pensar, sempre que surgir um novo problema para você, de outra pessoa, alguém tá precisando de ajuda ou nem pediu sequer a sua ajuda, mas você tá ali. Sempre quando surgir esse problema, você precisa analisar, parar e pensar, sem agir antes, se realmente esse problema é algo que você vai conseguir ajudar de fato ou você só vai estar tapando um buraco para a pessoa. Você só tá ali chegando com o band-aid. Então, é muito importante que você analise isso, por mais simples que pareça, porque você vai perceber que quase sempre você não vai acabar realmente ajudando essa pessoa. Você tá só servindo de band-aid para aquele momento. Tente analisar isso. Você vai perceber que você tem outras prioridades na vida que dependem mais de você do que ajudar os outros com qualquer coisa que seja.
independente, às vezes vai ser muito difícil você analisar isso, mas analise com calma, sempre vai ser melhor. Porque aí eu te garanto que vai ser muito mais fácil você aprender a separar o que realmente é ajuda e o que é você simplesmente servindo de muleta. Foi nessas decisões que eu fui ganhando mais tempo pra mim. E nesse tempo eu comecei a me priorizar e comecei a priorizar as coisas que estavam erradas na minha vida, os meus problemas. Assim, no começo eu me sentia extremamente egoísta. Eu ficava pensando, pô, e se essa pessoa sair prejudicada porque eu não ajudei ela? Eu sei como resolver esse problema, eu sei como ajudar, mas eu já tinha convicção de que isso precisava ser feito. Eu já tinha entendido de uma vez por todas que eu tava mais atrapalhando do que ajudando. Então eu precisei me segurar o máximo possível e aprender a dizer esses nãos, aprender a ser egoísta para entender que eu não vou lidar com todos os problemas da vida. E você já conseguiu entender o real problema nisso tudo? Porque quando você sabe resolver um problema, você sabe resolver esse problema. Aí você vai resolver esse problema pra pessoa e ela nunca vai aprender a resolver esse problema porque tem sempre você ali tapando esse buraco. Entende como isso é foda? E mesmo, novamente reforçando, e mesmo me sentindo muito egoísta por isso, eu continuei agindo dessa forma. E adivinha? As pessoas que antes precisavam da minha ajuda incondicionalmente, precisavam de mim pra tudo, aprenderam a fechar esse buraco, aprenderam a não colocar só o band-aid, aprenderam a fechar a ferida, entende? Isso é muito importante, você precisa desenvolver as habilidades, porque senão você sempre vai ser dependente de alguém para que isso aconteça. Isso quer dizer que eu parei de ajudar os outros? Quer dizer que você precisa parar de ajudar os outros? Muito pelo contrário. Na verdade, eu continuo ajudando fortemente as pessoas que eu amo e as pessoas que eu conheço por aí. Só que a diferença agora é que eu não coloco meus planos, as minhas prioridades em segundo plano. Porque, pensa comigo, se você não se prioriza, se você não coloca suas prioridades, seus sonhos em primeiro lugar, quem você acha que vai? Você vê que louco como às vezes o que parece óbvio pra gente é só uma ajuda, às vezes não é o certo, às vezes você tá aprisionando as pessoas ao seu redor com as suas atitudes, porque como você já se propôs a resolver esses problemas, a pessoa inconscientemente, às vezes até conscientemente, dependendo da pessoa, não vai resolver. Então esse problema ele só vai existir enquanto você estiver ali tapando esse buraco. Se a própria pessoa não tapar esse buraco, meu amigo, você vai continuar fazendo isso pro resto da sua vida. Todos nós temos problemas, entenda isso. Então você não vai ser essa pessoa que vai resolver todos os problemas da vida. Todos temos problemas, então você tem que resolver os seus, que são a sua prioridade. Sempre tem que ser a prioridade. Você precisa ser a prioridade na sua própria vida. Muitas vezes a gente não consegue resolver nem os nossos próprios problemas, que dirá o dos outros, né? Vou dar um exemplo para ficar ainda mais claro. Vamos supor que você é o irmão mais velho, tem uma irmã mais nova que acabou de fazer 18 anos, então ela pode começar a trabalhar, pode começar a ter as suas coisas, enfim, né? Pode começar a viver a vida dela. Só que você como irmão, você sabe o quanto é difícil esse começo, arrumar empregos às vezes, muitas vezes humilhante, muitas vezes difíceis, e você se pega pensando que não quer o mesmo pra ela. Então você começa a querer ajudar ela, fala, não, fica em casa que eu vou trazer as coisas aqui pra dentro de casa, eu vou resolver. E você pode ficar aí fazendo o que você bem deseja. Só que aí você percebe que você tá tapando o buraco e é inevitável. Sua irmã, ela cresceu, sua irmã, ela vai ficar mais velha. Sua irmã, ela vai ter que ter a vida dela e ela vai ter que enfrentar os próprios obstáculos. Mas enquanto tiver você ali tapando esse buraco e fingindo que a vida não tem problemas, essa pessoa, ela nunca vai andar, ela nunca vai querer andar, porque sempre tem alguém ali fazendo isso por ela. Perceba essas pequenas atitudes que vão mudar muito a vida das pessoas. Você não pode sofrer pelas pessoas, você não pode passar os obstáculos pelas pessoas. Se você já passou esses obstáculos, o que você pode fazer é ensinar essas pessoas a como passar também, mas entender que você não tem a resposta para tudo nesse mundo. Eu sei que você aí do outro lado da tela se importa com as pessoas que você ama, se importa com a sua família, com sua namorada, com seu namorado e com seus amigos, mas lembre-se que empatia demais é autodestruição. Seja acima de tudo alguém que tenha orgulho de si mesmo, alguém que acima de tudo saiba resolver os próprios problemas, tenha equilíbrio emocional, porque só assim você talvez vai conseguir ajudar outras pessoas. Enquanto você não resolver o que tem internamente e seus problemas do dia a dia que te afetam muito e ninguém te ajuda, você não pode fazer mais nada por ninguém. Essas prioridades precisam acontecer, você precisa resolver seus problemas primeiro. Então faça isso a partir de hoje. Começa nos pequenos passos, como eu te disse. Aprenda a dizer não, aprenda a entender, a separar o que é realmente uma ajuda e o que não é, aprenda a se priorizar em muitas decisões. Ao invés de você ficar lá horas e horas e horas e horas tentando resolver
resolver o problema do seu amigo que acabou de terminar, lembre-se que você tem horas e horas e horas para resolver os seus próprios problemas. E seu amigo ele vai precisar aprender a lidar com isso. O que você pode oferecer um ombro amigo ali quando você tiver um tempo? O resto é a própria pessoa. Meu nome é Bessa, provavelmente de um lugar distante. E até a próxima.